Oi, você está no On The Road, eu sou a Rafaela Borges, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui atrás é o Compass 4xe, ou 4xe, o Compass híbrido. Por que esse nome? By é de X, porque em inglês a tração 4x4 é 4x4. 4xe, ou 4xe, 4 por elétrico. Deu para entender? Eu já fiz o teste desse carro no lançamento que aconteceu no primeiro trimestre deste ano e agora chegou o momento da gente ver o consumo real, entre outras cocitas. Antes disso, você quer saber o preço, né? Ele não subiu não desde o lançamento, 347.300. É baseado no Compass S, só que esse modelo vem da Itália, o S é brasileiro e custa muito mais. Fruto do motor elétrico e de outras coisas que ele tem. Então, vamos ver alguns detalhes e o consumo? Vem! Antes do teste de consumo, vamos falar das coisas que esse carro aqui, o Compass 4xe, tem de diferente do Série S, no qual ele é baseado. É pouquíssima coisa, principalmente por fora. Em primeiro lugar, o logotipo Jeep tem o tom de azul, que é parte da identificação desse carro híbrido. Agora, de resto, na frente, tudo igual. Você vai ver uma câmera dianteira que o Série S não tem, porque nós temos aqui câmera 360. As dimensões são as mesmas, ele tem 4,40 metros de comprimento, mesmíssima coisa que o Compass, que a linha Compass, inclusive o Série S. Você tá vendo aí na tela todas as dimensões. E aproveite para me contar uma coisa. Você gostou das rodas do Compass 4xe? E aí atrás nós temos tanto a inscrição 4xe, usando mais uma vez o tom de azul. Temos a inscrição S, provando que esse modelo é baseado na Série S, no Compass Série S, né? Falar não gosto. Apesar de ser série, é o nome da versão de um carro. E temos também aqui a entrada para o carregamento, é uma entrada AC. Esse carregamento pode ser feito em uma tomada de 220 volts, entre 4 e 20 horas, dependendo de você optar pelo carregamento rápido ou lento. O carro já vem com esse adaptador, com esse carregador. Ele tem 3 pinos, um deles um pouco mais grosso, como as tomadas da máquina de café da Nespresso. Então, de repente, vai exigir uma adaptação na tomada da sua casa para carregar o carro. Aqui por dentro, no banco de trás, nós temos 2 entradas USB. Nos Compass nacionais nós temos uma apenas. E é o que muda atrás, o espaço do Compass não é grande coisa, como sabemos, e é o mesmo aqui do que nos outros Compass. Aqui no painel virtual configurável, a gente tem, além do que vemos nos outros Compass, as informações do sistema elétrico, além do marcador de combustível, também a informação da autonomia híbrida do carro, do sistema híbrido do carro. Temos a capacidade em quilômetros do motor elétrico e aqui tem uma coisa bem legal. A Jeep informa que ele pode rodar 44 quilômetros no modo elétrico a até 130 km por hora. Quando eu peguei o carro, ele estava com 32, apesar de 100% de bateria. Por que isso? Porque o sistema elétrico calcula muito a maneira como a pessoa dirige e possivelmente quem pegou esse carro antes de mim dirigia de uma maneira mais agressiva. Eu já rodei 22 quilômetros e eu ainda tenho 19 quilômetros de autonomia. Então faz a conta, são 41 quilômetros e eu acredito que eu vou ganhar mais ainda. Não apenas porque o sistema está se adaptando à minha maneira de dirigir e eu estou dirigindo igual uma tiazinha que sou, mas nem sempre dirijo assim, mas também porque ele tem um sistema de regeneração por aqui. Outra coisa interessante, se eu deixo sempre aqui no modo elétrico, que é o que eu quero usar na cidade, quando eu ligo o carro, se ele tiver bateria, ele vai continuar no elétrico. Em outros híbridos que eu já testei,
O default é o modo híbrido, que é o modo misto. Então ele sempre volta para o híbrido. Você acaba esquecendo de colocar o elétrico. E eu achei legal essa história. Se eu desliguei no elétrico, ele volta no elétrico. Se eu desliguei no híbrido, ele volta no híbrido. Além do modo elétrico, nós temos aqui o Hybrid e o eSave. O eSave é tanto para poupar bateria como para regenerar bateria. Você vai escolher nesse menu aqui no multimídia o que você quer. É o menu híbrido elétrico, que é uma exclusividade do Compass 4xe, porque evidentemente os outros não são híbridos. E de resto, o multimídia é totalmente igual àquele que você já conhece, né, do Compass. Eu tô deixando aqui no menu elétrico para você ver, ele tá na home, porque essa multimídia é configurável, então quem configurou aqui já colocou as informações do modo elétrico na primeira página, porque eu posso adicionar páginas se eu quiser. Ar-condicionado com 2 zonas de temperatura, um carregador de celular sem fio que carrega muito rápido, duas entradas USB aqui na frente, uma do tipo C, a única da cabine, e mais uma do tipo A. Tudo isso a gente tem no Compass S. E nós temos aqui os modos de condução que não temos no S. Por quê? Porque esse modelo tem um sistema de tração 4x4. Então nós temos o Sand Mode, que é para lama. Nós temos o Snow. Esse carro é italiano, né? Então modo neve lá na Itália é útil. Aqui pode ser um pouco quando a gente tem uma condição de piso molhado, por exemplo. Nós temos o automático, ele tá nele agora, e nós temos o esportivo, que vamos usar daqui a pouco. Além daqueles modos do sistema híbrido que eu mostrei aqui também. A tração 4x4 é um pouco diferente da usada nos outros modelos. A 4x4, como você sabe, só tem no Compass a diesel. Então esse é o único Compass não a diesel que tem a tração 4x4, mas a traseira é feita pelo motor elétrico. Ainda assim ele tem os sistemas do Compass a diesel, que é o 4x4 reduzida, feito aqui a reduzida com a marcha, tá? Só que lá nós temos 9 marchas e aqui nós temos 6. Nós temos o 4x4 lock para tentar dividir essa tração entre as rodas. A tração aqui, o torque é um pouco diferente, né? Eu conto daqui a pouco. E nós temos o controle de descida também. Então, isso é uma diferença em relação ao Compass S, porque o Compass S, por ser flex, não tem nada disso. E a coisa mais legal que esse carro tem de diferente em relação ao Compass S é a câmera 360, com a visão a partir de cima, a dianteira e a traseira. Várias configurações por aqui. Eu adoro câmera 360, acho que ajuda bastante na missão de estacionar o carro, e essa aqui é bem precisa. Nesse momento eu já rodei 26 quilômetros, um pouquinho mais, com o modo elétrico apenas. Ainda tenho 17 quilômetros de autonomia. Faz a conta aí, 43 quilômetros. Ele está me prometendo que eu vou conseguir rodar isso com o modo elétrico. Ou seja, o Compass 4xe está cumprindo a autonomia de 44 quilômetros, 1 quilômetro a menos, vai, prometida pela Jeep. Isso significa que se você roda menos que isso por dia, ida e volta do trabalho, por exemplo, né? A maioria está de home office agora, mas muita gente ainda precisa usar o carro para isso. Você não vai precisar usar o motor a combustão nunca. Isso é bem legal, pelo menos na cidade. O meu consumo está apontando 50 km por litro, mas eu ainda não usei o motor a combustão 1.3. Eu vou começar a usar agora, eu vou acionar o modo híbrido depois de 27,5 km rodados apenas no elétrico, mas eu não vou zerar aqui não, porque eu quero te contar o consumo com esse mix mesmo, usando um pouco de motor elétrico e um pouco de motor a combustão, ok? E aqui está o resultado, 25,3 km por litro, que é a autonomia mais ou menos divulgada pela Jeep, ou seja, ele cumpre. Você pode notar que eu rodei quase 44 km no motor elétrico e só 18,7 no combustão. Eu acionei o modo híbrido há muito tempo já. O que acontece? No modo híbrido,
ele fica usando motor elétrico também. Ele só usa combustão quando eu preciso de uma aceleração mais forte, por exemplo. Isso até o fim da bateria. Ele está com 3% aqui, mas é fruto de regeneração. Essa autonomia já acabou há uns 8 km mais ou menos, e foi aí que a rodagem aqui, a quilometragem com o motor a combustão começou a subir. Até então, basicamente, ele estava apenas no elétrico. O total de 62,3 quilômetros rodados. Se eu continuasse rodando, essa autonomia agora, esse consumo ia despencar. Por quê? Porque eu não tenho mais motor elétrico. Então ele viraria um carro a combustão normal. Por isso que é sempre importante ficar recarregando o seu carro na tomada, só com regeneração de bateria, e ele faz legal. Inclusive no eSave, você não vai conseguir esse consumo. Você já viu como esse carro acelera? No meu primeiro vídeo, eu acelerei ele lá no início da BR-101, no Rio Grande do Norte, no marco inicial e um pouquinho além. Mas não dá para terminar esse vídeo sobre falar desses números de desempenho que o diferenciam muito também do Compass Série S. Aqui a gente tem o mesmo motor 1.3 turbo do Série S, só que o modelo produzido no Brasil traz o Flex e esse traz a gasolina. Aqui são 180 cavalos. A potência total combinada com o motor elétrico traseiro é de 240 cavalos. E quanto ao torque? São os mesmos 27,5 no 1.3 turbo e 22,5 atrás. Então soma e fica 50, certo? A Jeep diz que não dá para considerar desse jeito, porque o torque atua de maneira diferente, embora a potência não atue, ela pode ser somada, mas o torque não, porque os 22,5 ficam na roda traseira, os 27,5 ficam na roda dianteira, então não dá para considerar 50, mas o fato é que os dois torques atuam juntos. O câmbio de 6 marchas, como eu já contei, e a tração 4x4. Eu vou dar uma acelerada aqui só para você rever como esse carro anda bem. O Compass Série S, quando ganhou o motor 1.3 turbo, lá em 2021, já ficou bem legal de acelerar, mas aqui a gente está falando de outra categoria de agilidade, são 60 cavalos a mais. Eu vou acionar o modo Sport, porque com isso o conjunto motor-câmbio vai trabalhar para entregar um desempenho ainda melhor. E vou dar uma aceleradinha só para você relembrar, mas se você quer ver todos os detalhes disso, é só ver o primeiro vídeo. Olha só. Uau, hein? Se você acha que o Compass S está andando legal, o que dizer desse aqui então? Anda muito, gente, ó, não tem turbolag, ele vai que vai, motor elétrico trabalhando aqui, legal. E para quem quer desempenho, dizer o quê? O duro é o preço, né? E como eu não testei o sistema de som da Alpine ou Alpine, você pode falar dos dois jeitos no lançamento, vamos testar agora? Alguns Compass usam o Beats, incomparável, né, em termos de qualidade. Esse sistema de som aqui é realmente um sistema de som premium. Mas e você pagaria tudo isso nesse Compass híbrido? E pagaria por quê? Para ter esse desempenho ou para ter um carro híbrido? Conta na caixinha de comentários e a gente conversa. Eu fico por aqui e logo mais a gente tem mais e mais vídeos, ok? Tchau! Até a próxima!